Boa noite, bom final de dia para muita gente também, ainda não chegou a nossa noite. Estamos em mais um evento, a gente está chegando no fim, acho que hoje é um dia muito especial. Temos dois convidados importantes aqui conosco e a gente vai falar de voltar para o analógico, porque a gente está falando de digital esse tempo todo e hoje a gente vai discutir um pouco essa importância de voltar para o analógico. Então a gente vai fazer algo um pouco diferente hoje. Estamos em 4, a Celina vai começar a falar, depois os músicos, já vou apresentá-los, depois eu vou falar e depois a Joana. A gente deve durar em torno de 1 hora. E vocês podem ir fazendo as perguntas, mas a gente só vai responder depois de terminar a fala de todos nós. E daí a gente vai ter um tempo só para a gente conversar com vocês. Okay? Então, vamos lá. E eu queria realmente agradecer Celina e João por todo o esforço de vocês. A gente se reuniu bastante para preparar esse dia de hoje e é muito legal tê-los conosco. Então, a Celina trabalha no Instituto Moreira Salles, né, da Yamauchi, artista visual e professora, graduou-se na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, obteve a titulação de mestre em arte em 2001 e de doutor em arte em 2013 pela mesma instituição. Atualmente integra o corpo docente da Fundação Armando Alves Penteado. O Instituto Moreira Salles Paulista atua como curador de programação das oficinas de fotografia. Expôs as imagens fotográficas da tese intitulada De Prata e de Tinta na Biblioteca Mário de Andrade, que passaram a integrar o acervo municipal. Vou aproveitar e introduzir o João, agora nesse momento, que vai falar depois. Tanto o João como a Celina são amigos de várias décadas já, é muito bom tê-los aqui. João Musa é graduado em Engenharia na Poli, USP, 74, com mestrado em Artes em 1990 e doutorado em Artes em 99, também pela USP. Atualmente é professor no Departamento de Artes da ECA USP. Em 2010 teve editados os livros de ensaios fotográficos O Inverno e Depois do Inverno, e em 2012 Vila Prudente e 24x36, este com imagens digitais. Responde pela coordenação do grupo de pesquisa sobre impressão fotográfica ligado ao Departamento de Artes, fundado em 2010. Muito obrigado pela presença de vocês, estou animadíssimo para ouvir a fala de vocês. Milá, queria agradecer a você, a Joana, ao Instituto e a Celina. Beleza. Boa noite. Também quero agradecer o convite, Milar, Joana, e é sempre muito especial estar com o João e conversar com ele. E eu queria também agradecer aos presentes, mas não visíveis, a Beth Pessoa, o Fábio Montarroios, Gabriel Mura, Gabriela Gianotti, Maria Moreto, Sérgio Burg e todos que acompanham o fórum e têm participado nesse tempo todo. Então, eu vou trazer duas jornadas que, de alguma maneira, foram orientadas por imagens impressas. Então, a primeira delas começa com a minha sobrinha e minha mãe vasculhando uma caixa de fotografias e vendo, então, uma imagem solta do casamento dos meus pais, que tinha no verso a inscrição da data do casamento. E aí se percebe, então, que faltava uma semana para eles completarem as bodas de ouro. Nesse momento, toda a família, a partir daí, toda a família se mobiliza para poder preparar essa festa, e mais do que isso, né, também uma mostra de fotografias. Então, a minha sobrinha Luísa é uma estudante de engenharia, e eu que sou da área da fotografia, a gente acabou se juntando, mas em função de um projeto dela, que era contar a história dos meus pais. E mal sabia eu que não se tratava só de juntar isso numa situação de exibição digital, mas ela queria, sim, a situação impressa das imagens. Então, o que aconteceu foi que o meu papel, nesse caso, foi justamente de dar o apoio à curadora da exposição. O que a gente fez foi montar um acampamento na nossa casa, um acampamento ateliê, né, porque, na verdade, era só uma semana para produzir tudo, e eu acho que eu nunca fui tão rápida, nunca me deparei com situações tão diversas, né, e um lote tão extenso de imagens para dar conta.
A única sugestão que eu fiz, e eu não sei se foi a mais acertada, foi sugerir um papel que fosse já autoportante. Então, a gente escolheu um papel adesivo, fotográfico adesivo, para não ter o trabalho de pensar na montagem, além da impressão, pensar na montagem. O que me guiou na hora de fazer essa leitura, interpretação das imagens, foi olhar para cada uma delas, não omitir nenhuma marca, mas tentar trazer uma certa homogeneidade de formatos, né, e as relações possíveis ali, que poderiam também passar por ter cor ou, né, ter algum tipo de tonalidade. Então, no fundo, aqui, eu coloquei uma imagem que é essa documentação fotográfica da exposição que aconteceu na festa, então, comemorativa dos 50 anos de casamento dos meus pais. E o que aconteceu foi realmente uma comemoração, no sentido que o professor Mário Sérgio Cortella colocou outro dia, que memorar juntos. Então, nessa festa, os convidados, eles fizeram parte, então, da vida dos meus pais e estavam representados nas imagens fotográficas. Mais do que filhos e dos netos, e essas pessoas puderam vê-los em outras situações, em tempos que, né, muito diferenciados, e isso gerou uma alegria, né, e um assunto que era exatamente o assunto, né, da reunião, né, mas que eu acho que às vezes quando a gente está nessas situações formais a gente acaba esquecendo. Então eu queria também contar uma outra coisa, né, que por causa desse momento que a gente está vivendo, né, e para garantir o isolamento dos meus pais, eu voltei a morar com eles na casa da minha infância, né? Então, eu estou aqui com os meus 2 filhos, e aí o caçula, eu acho que para se sentir um pouco mais em casa, ele tem feito um movimento de colocar imagens na parede. Eu acho que para ele uma casa é um lugar que tem muitas imagens, né? E acho que porque em casa tem muita coisa emoldurada, muita foto, muita obra de arte, e ele faz, né, ele tem esse movimento. E a gente colocou 3 imagens, então, que sobraram dessa situação da festa. Então, coisas que a gente conseguiu desgrudar com cuidado da parede, e minha mãe colocou, então, numa base, uma sacola, alguma coisa ali improvisada, e guardou. A gente achou isso e resolveu, então, colocar na parede da copa onde a gente faz as refeições. E aí, uma coisa nova, né, que meu pai, que está bastante envelhecido, ele está aqui nessas fotos, mas, né, já tem mais de 80 anos, e às vezes um pouco alheio, ele se ilumina toda vez que vai fazer a refeição e não deixa de contemplar, né? Então, acho que isso me fez pensar um pouco nessa necessidade, né, de imprimir e também de guardar essas imagens, porque elas podem ser reencontradas e podem nos reanimar, né? Então, essa é a primeira história. A segunda diz respeito a uma outra experiência, então, e aí eu mudo o fundo. Aqui a gente está no ateliê 1 do Instituto Moreira Salles, IMS Paulista, e há exatamente um ano a gente começou uma oficina de formação em fotografia para jovens que tinham cumprido medida socioeducativa, em parceria com a ação educativa. Então, já tinha, sim, esse projeto, né, de montar da mostra fotográfica que aconteceria dentro do contexto das estéticas das periferias, né, no final de agosto. E
E aí foi muito interessante, porque ao receber, então, um grupo que tinha ali uma vulnerabilidade social, o Instituto teve que pensar, junto com a ação educativa e na figura do Marcelo Rocha, tudo o que precisava ser garantido para que aquelas pessoas pudessem, de fato, participar. Então, não era só dar o acesso do convite ou acesso da gratuidade, mas era também saber que elas precisavam sair com muita antecedência, né, da quebrada, do território onde elas moravam, para dar conta, então, de chegar, e que saindo tão cedo, talvez elas não tivessem condição, não tivessem tempo de se alimentar. Então, muitas coisas foram pensadas, foram arranjadas, né, para que a gente pudesse, então, mesmo com os atrasos, mesmo com os desencontros, né, ter situações de trabalho. Isso não aconteceu só, né, com oficinas, mas também com a equipe da educação, e como a oficina previa não só a captação das imagens, mas também todo o processo de feitura da exposição, a gente teve a participação da comunicação, da produção e da montagem. Na formação, além das aulas relativas à fotografia, houve a visita à exposição da Letícia Batalha, aos 3 ensaios visuais e a construção de um percurso afetivo, um mapa afetivo, né? Tentando justamente começar a fazer relações, ligações entre essas pessoas. Elas tinham uma situação vivida comum, né? Mas elas eram desconhecidas entre si, né? E moravam muito distantes umas das outras, né? Então, a gente precisou pensar quais os territórios, então, que seriam fotografados, a ideia era essa, né, ter imagens dos lugares, mas nem todos poderiam, a gente tinha o limite de 2 saídas, e isso precisava ser significativo, então isso foi trabalhado com a equipe da educação. Além disso, houve também uma experiência no laboratório fotográfico, com a produção de fotogramas por eles, então nessa situação da fotossensibilidade, né, da revelação mesmo do papel fotográfico. Bom, os territórios escolhidos, então, por assembleia foram Brasilândia e cidade de Tiradentes, né? Então, foi uma situação mesmo de a gente começar a criar uma horizontalidade das decisões em relação ao processo como um todo. Então, que lugar que a gente vai, por que seria esse, né? E para cada um dos lugares também foi chamado um fotógrafo, fotojornalista, então, para a Brasilândia, Felipe Cordon, e para a cidade de Tiradentes, Bernardo Guerreiro, junto comigo e com Marcelo Rocha, para também trazer um pouco esse contexto da profissão. Né? Então, a gente tinha um pouco essa vontade de mostrar, além da linguagem, dessa apresentação, a fotografia, a possibilidade de atuação. E foi bem interessante, porque eles tinham um vocabulário, uma postura que aproximou muito, né, as pessoas entre si e eles, né, do fotógrafo, né, desse ofício, dessa profissão do fotógrafo. Bom, depois dessas 2 saídas, a gente teve justamente a necessidade de fazer a identificação da autoria das imagens, porque como as câmeras eram compartilhadas, 2 ou 3 por saída, houve um revezamento do uso das câmeras e algumas anotações, alguns sistemas ali para tentar garantir a identificação, mas ainda assim a gente queria conferir tudo isso. Então foram impressos rolos de contato, né? Não é uma folha, mas um rolo. Então a gente usou a impressora da área da digitalização para produzir esse material. E os participantes foram convidados a olhar e dizer, então, reconhecer as suas próprias imagens. A gente achou que isso poderia ser muito complicado, mas foi uma grande surpresa ver que, não sei se pela condição de fazer pouco, de ter pouca prática, né, ou pela importância que eles estavam dando para aquele momento, todos sabiam quais as imagens tinham feito. Então, não teve discussão, não teve briga, a gente só elegeu, né,
começou a fazer essa seleção numericamente, então, vamos lá, vamos começar com 10, e a partir da indicação de 10 imagens por pessoa, a gente vai fazer uma ampliação 10 por 15 centímetros, que eles vão levar para casa, com a sugestão de olhar um pouco mais, de mostrar para as pessoas e refletir se eles gostariam de mudar alguma coisa na imagem, a cor, o contraste, algum recorte, né, algum corte na imagem. Eles voltam com esse material e, a partir dessas indicações propostas, e acho que um deles já tinha até experiência com filtros de celular, então já tinha até pensado, né, que filtro que queria, então foi bem interessante, porque foi só levar e fazer o paralelo no programa de tratamento de imagens ali no Photoshop. Toda essa situação da edição das imagens foi acompanhada por eles, a gente fez isso lado a lado, então foram tiradas outras provas até a gente chegar numa situação que a gente achou interessante, aprovada então pelo autor da imagem, e depois a gente teve aquilo que foi citado algumas vezes, a experiência de colocar essas imagens todas impressas na mesma superfície, olhar simultaneamente e perceber, então, as relações que as próprias imagens propunham, né? Então, que aproximações poderiam ser feitas por cor, por assunto, e também essa vontade de que todo mundo pudesse estar bem representado, ou, né, com o mesmo número de imagens. Então, essa negociação, né, sobre o que é a minha imagem e como então eu considero essa imagem em relação a uma outra, ou uma sequência proposta pelo grupo, né? Isso gera uma força ali e um amálgama que a gente tem de novo, tem um grupo, né? E a gente tem uma coletiva, né? Uma exposição coletiva. Acho que aí a gente começa a trazer muito significado também para essa exposição coletiva, né? Mostra coletiva. E a outra questão que eu acho que é importante lembrar é que o espaço de trabalho também foi o espaço da exposição. Então, numa hora, a gente tinha um limite, que era essa parede que seria usada para fazer a exposição, e a gente tinha que contar, a gente tinha que pensar a edição no espaço. Então, esse trabalho, eles também acompanharam tanto o desenho, quanto a própria montagem na base rígida, né, e a determinação do número, da escala de cada uma delas. Tem uma primeira imagem que vai ser vertical e as outras vão ser horizontais. Então, isso foi feito em conjunto. O texto foi também discutido. O título da exposição ficou Quebrada, São Paulo na visão dos CRIA. E Quebrada, a gente sabia que ia fazer parte do nome, porque era como eles se referiam sempre ao território, à favela, né? Então, era uma maneira ali de trazer um pouco né, do próprio jeito de falar do lugar. Acho que tem uma situação importante, que é a gente pensar que tem um reconhecimento, né, desse lugar que se habita, depois do olhar, então, para esse lugar, que pode ser o meu, mas é o do outro, ou eu me reconheço nesse lugar do outro, né? Então, ela foi um processo muito intenso, foi uma exposição muito significativa, pessoalmente, para mim, para eles também, para a instituição, e ela recebeu o reconhecimento e itinerou, né? Então, ela vai, esse conjunto de imagens vai ser exposto na Assembleia Legislativa, né? E também ganha o troféu Miguel Arcanjo em 2019, como uma das 10 exposições destacadas, né? Queria mostrar duas coisas, eu só vou aqui parar meu compartilhamento. E queria também citar o nome dos autores das imagens, né? Então, participaram, né, os autores são a Ana Lima,
Carlos Daniel Bracho, Gabriel Boladão, Gustavo Silva da Encarnação, Ian dos Santos, Lari Torres, Lucas Quintino, Sami Wallace, Vitor H. Santos. Eu acho que eu tinha esquecido também de mostrar uma outra coisa, mas acho que fica para depois. Então, muito obrigada. João? Bom, acho que o esforço que nós quatro fizemos foi de tentar fazer um resumo breve a partir da nossa experiência de trabalho, né? E apontar algumas questões envolvidas no cuidado e na recuperação das imagens. Eu diria que o objetivo nosso é falar da escolha das imagens, as primeiras que podem nos levar a outras. Aquelas primeiras que nos guiam quando procuramos editar e procuramos comprovar se elas são ou se elas podem vir a ser, né? Nós temos dois exemplos dados pela Celina, né? Nos dois casos, nós temos a presença das provas impressas. Então, testa-se a imagem e, em seguida, é preciso uma nova prova que aponte para uma outra cópia. Então, é preciso comandar um sistema que, em geral, não se conhece. No primeiro exemplo, nós temos a experiência da Celina, de como criar uma relação entre a sua curadora, a sua sobrinha, e com a pequena impressora que não tem nem perfil de cor. O arquivo, então, precisa ser esverdeado para que o resultado resulte neutro. Ela sabe controlar o sistema precário, né? No caso do trabalho da Quebrada, realizado no Moreira Salles, temos não só perfis de cor com monitores calibrados, mas um complexo sistema de gerenciamento de cores, né? Está tudo afinado ali. Então, nos dois casos, existe um suporte técnico e poético de quem sabe levar a intenção de alguém a uma realização de uma imagem fotográfica. Então, existe assim uma inspiração que encontra um lado de um fazer objetivo, né? Que eu não posso negar nunca. Quando a gente se dirige ao mercado de impressões, né, a gente vai ter que sempre procurar um lugar que possa, onde a gente possa aprender a pedir e a controlar, né? Onde a poética será a minha e a técnica eu terei que entendê-la ou me submeter a ela, né? É impossível dissociá-las, né? Me chama a atenção também nos dois trabalhos que a gente viu a presença de que quem quer fazer e a determinação firme da escolha ao apontar as imagens mais importantes, né? Tem uma questão de edição importante. Se um projeto lida com o que está feito, os álbuns familiares, o outro se propõe a mostrar o que é a experiência de ser e de viver em um certo lugar. Aí, eu penso que é um grande objetivo e um grande prazer oferecer a alguém, a um povo, se a gente pode pensar assim, a possibilidade de recordar, né? A possibilidade de podermos contar nossa própria história e saber que a gente precisa das várias versões dessa história, né? E não apenas daquela história que se torna hegemônica numa certa hora. Jean-Claude Carrière, o roteirista e escritor, conta que na introdução, conta na introdução do seu livro O Círculo dos Mentirosos, que fez uma pergunta ao neurologista Oliver Sacks. E a pergunta era: o que é um homem normal?
A pergunta banal, talvez sem grande importância, mas na condição que o Oliver Sacks tinha, ele tinha uma opinião a respeito. Depois de hesitar um pouco, ele respondeu que um homem normal talvez fosse aquele capaz de contar a sua própria história. Ele sabe de onde vem, ele tem uma origem, ele tem um passado, uma memória em ordem, ele sabe onde ele está, ele tem uma identidade. E acredita saber aonde vai, ele tem projetos, e a morte é o fim. Portanto, ele se situa no movimento de um relato. Ele é uma história e pode se narrar. Então, para isso, eu preciso saber contar histórias, desenhar ou tirar fotografias. E preciso ter a intuição de escolhê-las para que elas sejam representativas da história. Parte 2 do que a gente pensou aqui. A gente chamou de dando poder à impressão, né? Que pode ser a que eu sinto ou a que eu faço, né? A impressão. Bom, então, para que as imagens existam, eu tenho que submetê-las à prova, né? Eu tenho que entender como elas são representadas. Se elas forem para uma parede em formato grande, ou se forem projetadas, ou se acabarem em uma tela de computador. Eu preciso aprender a ver essas traduções. E, de certa forma, eu preciso exigir que elas se mantenham fiéis. Não necessariamente iguais, mas fiéis ao que se chama de uma intenção original. O primeiro exemplo é que, se você fosse pedir uma revelação de filme em uma pequena loja nos anos de 1960, e o atendente da loja prontamente lhe indicasse algumas sugestões de papel, de textura ou de tamanho da imagem final, assim como ele teria lhe indicado o melhor filme, o que você deveria ter comprado, pela simples razão que este era melhor para retratos ou paisagens, em cima de critérios que não se poderia entender completamente na primeira vez. E agora, diante do envelope das imagens reveladas, a sensação de que tenho nas mãos algo que não é bem o que esperava, ou ainda que uma delas, uma imagem, é surpreendente por acaso, e não consigo entender direito por que as outras não são tão boas, ou até indiferentes, que ficaram escuras demais, claras demais, melancólicas demais, ou excessivamente contrastadas. A gente não tinha acesso à caixa escura, ao processo. A gente não dominava o processo que ele estava atrás do balcão da gente, né? Então, a gente usava a palavra revelação para o processamento da imagem. Revelação no sentido de tornar conhecido, visível, né? De repente, a revelação. Viu que estava apaixonado, né? E, em seguida, usávamos a palavra ampliação para uma cópia, né? Ampliação para uma cópia. O que significava ampliar? E eu ainda tenho a palavra impressão no meio de tudo isso, né? Hoje, as imagens podem ser testadas numa Frontier, numa máquina de processamento rápido que fica na maioria dos laboratórios que servem cópias, né? E, a partir de um arquivo digital, ela imprime um papel fotográfico colorido analógico e este é revelado quimicamente. E conversar com quem faz e pedir para que ele desligue os procedimentos automáticos para que se possa entender o que se deve ser feito para que a fotografia seja mais escura ou mais amarela, ou o que se quer dela, né? Cópias 10 por 15 podem custar R$2, né? Mas é um jeito de eu tentar provar o que a imagem é. E as imagens, como os textos, nasceram para ser replicadas, né?
pode ser em uma Canon, uma Noritsu, em cópias em papel offset A3, né? Eu usava mimeógrafo na Poly nos anos 70 para divulgar textos e xerox para fazer as imagens, né? Hoje eu tenho à disposição uma Índigo HP que pode imprimir numa folha 54 por 75 e essa folha pode custar R$ 8 numa impressão mais barata, frente e verso, e eu posso arriscar, dobrar esse papel e ensaiar um livro, uma revista, não é? Então, eu tenho que aprender a perguntar qual é o perfil de impressão. Pois se uma imagem se realiza bem em um papel e consigo ter mais de uma cópia, e elas se mantêm semelhantes e consistentes, repetitíveis por um tempo, é porque alguém está gerenciando as cores e usa um perfil, usa um método. Da mesma maneira que eu tenho que aprender a converter corretamente em casos de meu arquivo ser diferente da impressora que eu vou usar. Eu posso criar uma escala de cinzas para acompanhar minhas cópias e verificar com o laboratório se elas continuam neutras. Como disse, são algumas questões e problemas de coisas que absolutamente não domino por completo. Primeiro, porque no momento que acho que aprendi o suficiente sobre uma coisa em fotografia, imediatamente me cai na frente uma imagem ou um modo de fazer que me faz repensar tudo o que sei. Ou ainda, só depois de tentar 5 vezes imprimir uma determinada imagem, consigo perceber onde está o erro que me incomoda. Então, as imagens são sempre cópias de época. Estamos acostumadas a chamá-las de vintage, pois já sabemos que em poucos anos não teremos como reproduzi-las absolutamente iguais, pois as tintas mudarão, os papéis serão outros. Assim, também podemos entender que as fotografias que herdamos de outros tempos têm significados diferentes, são objetos diferentes. Por outro lado, temos à disposição, hoje, instrumentos de impressão e de ampliação, de digitalização, que são absurdamente desenvolvidos e apontam para um terreno de trabalho que não se podia imaginar há 40 anos atrás, né? Se podemos obter rapidamente uma imagem, isso não quer dizer que ela está pronta. Talvez precise passar por um processo de revelação, de desenvolvimento, em inglês, né? Para que se apresente impressionável. Impressionável da palavra impressão. Então, é preciso aprender a operar a linguagem fotográfica. Para terminar, uma citaçãozinha do livro Pedagogia Profana, numa história ficcional presente no 3º capítulo. O Jorge La Rosa, o autor do livro, imagina Rousseau correndo pelo parque que separa a sua casa do seu amigo Desderry, que foi solto momentaneamente das prisões de um governo autoritário. Ansioso por encontrá-lo, Rousseau não vê a raiz de uma árvore. Tropeça e vai ao chão, deixando voar os papéis de anotações que carregava. Caído, ao abrir os olhos e ver os papéis e ver a árvore contra o céu, tem a clareza de que não pode parar de escrever. A linguagem o salvará. Isso é muito bonito, João. Obrigado pela... Eu acho que a nossa missão é jogar essas imagens no ar, né? Para elas se dissiparem, né? Acho que isso é bem interessante. Celina também, obrigado. Acho que são reflexões, acho que na minha fala e da Joana a gente vai voltar a pensar e também nas perguntas depois um pouco mais sobre esses assuntos, né, que são super importantes em relação até dessas palavras, né, de revelação, impressão e dessa história, Celina, da comoção do seu pai de ver essas imagens, né? Muito legal. Bom, eu vou
compartilhar a minha tela. Eu quero entrar, eu vou dar uma pequena guinada e apresentar algumas outras coisas. Só um minutinho. Então, como o dia hoje a gente está discutindo do digital analógico, a gente vai ver um pouco, a gente já vê na fala da Celina que a maior parte dessas fotografias eram analógicas e elas foram para o digital e para o analógico, né? Acho que a Joana também vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria concentrar um pouquinho da ideia do arquivo digital indo para o analógico. A gente já mostrou esse gráfico do Instituto Americano de Conservação como uma das formas de preservação é fazer impressão. Então, não é o intuito nesse evento falar só disso, porque a gente tem falado, né, do significado da impressão como algo excepcional, mas ele acaba também preservando essa memória. A gente não pode deixar de citar que, analogicamente falando, eu posso guardar dados digitais em DNA, num formato analógico. Acho que isso é uma coisa que vai talvez acontecer no futuro, em algum momento. Não é uma coisa extremamente prática, mas existe hoje. E aqui a gente tem um exemplo de 1 milhão de cópias do filme do Georges Méliès, que estão dentro desse tubinho de ensaio. Só que eu não consigo ver, né? Quer dizer, se eu pensar nisso aqui, cadê meu álbum de família? Né? Ele pode estar aqui dentro, nesse tubinho de ensaio, mas ele não tem difusão, né? Ele não tem acesso, ninguém vai conseguir ver isso. E isso realmente um pouco triste nesse sentido de pensar que ele pode estar preservado, mas também não adianta preservar se eu não tenho acesso, se eu não consigo ver esse material. Eu também tenho armazenamento analógico, que a gente chama de back to film, que é muito usado no cinema, e tem algumas experiências de guardar fotografias em filme, de poder gravar através de laser RGB num material fílmico. Então, depois vocês podem olhar com um pouco mais de cuidado, mas é bem interessante. Você usa filme preto e branco, que é base de poliéster, e numa área climatizada pode durar tranquilamente 400, 500 anos com qualidade. E é um material que é fácil de usar no futuro, né? Não precisa de nenhum grande instrumento para acessar. E a gente pode imprimir. Então, a gente pode pensar em virar objeto de novo. Esse objeto o digital vira um objeto físico tangível que não precisa de nenhum interpretador para a gente ver, não preciso colocar nada aqui dentro, não preciso de um software, de um hardware, de uma conexão, de energia, etc. Eu posso segurar na mão e ver. Aqui são jato de tinta com pigmento mineral, nós vamos falar um pouco sobre isso, e com papel 100% algodão. Isso é uma forma de fazer. A Kodak tem uma propaganda curiosa no fim, né? Quer dizer, faça memórias durarem, e daí ele fala que as nuvens se dissipam, né? Nuvens em relação ao armazenamento, óbvio, celulares se perdem e HDs se corrompem, então você acaba perdendo, e aqui eles falam que papel fotográfico de verdade, que é esse true, é a única forma provada de preservar memórias. Achei interessante essa propaganda. E a gente vai ter um universo, e vocês vão ter acesso no nosso link de um glossário que fala sobre todos os sistemas, não vou perder tempo aqui, mas a ideia é mostrar que tem, hoje, muitas formas de imprimir, desde uma impressora local conectada ao seu computador, como a Celina mostrou, que ela fez essa exposição, até máquinas enormes de tudo que é tipo, com cursos diversos, com tecnologias diversas, e acho que é um pouco, quer dizer, na verdade um pouco não, é muito que o João diz da gente entender e pesquisar para saber o que a gente está fazendo, né? Deixa eu voltar aqui, desculpa. O papel fotográfico, eu queria só mostrar esses dois exemplos. A Fuji tem um papel chamado Fuji Color Crystal Archive, tem alguns laboratórios no Brasil que usam esse papel, e vocês veem no canto direito aqui dizendo o papel photo paper original, né? Quer dizer, é um papel fotográfico, é isso que o João comentou, quer dizer, é um papel que tem prata e depois é removido e sobram os corantes, e ele é revelado quimicamente. Ele pode até ser exposto digitalmente com laser RGB, no Minilab, ou pode ser usado num processo de ampliação mesmo, que a gente fazia com negativo. Mas ele é um papel que é processado quimicamente, que tem uma durabilidade bem interessante. Tá? A gente vai ver um pouco sobre isso. A qualidade e a longevidade do papel é muito boa.
A Kodak também tem uma linha que eles chamam de papéis verdadeiros, uma linha que a gente encontra no mercado brasileiro de consumidor, que é o papel Edge, e também alguns mais profissionais, que é o Endura, que são papéis assim diferentes, mas que também têm uma boa longevidade em termos de você e qualidade de impressão mesmo, né? É interessante como o Kodak vende também a ideia, esse logo, né, de papel fotográfico de verdade. E é importante colocar isso porque tem dentro aquelas impressoras que eu mostrei, muitas diferentes, você tem sistemas que imprimem com tecnologias que produzem até uma imagem razoável, mas a durabilidade é muito ruim. Talvez alguns anos ela já comece a esmaecer. Então, quando a gente vai imprimir, é importante pensar um pouco sobre isso. E a Fuji também está usando, inclusive, essa ideia de impressão e revelação, que achei interessante que o João mencionou, mas aqui no sentido de que a impressão pode ser qualquer tecnologia, que inclusive uma assim, que não é papel de verdade fotográfico, e revelação seria um processo fotoquímico num papel que tem durabilidade da Fujifilm, que é o Crystal Archive, por exemplo. Então, eu fui no Mercado Livre para ver como que isso é feito, como que é vendido, e a gente tem várias empresas que anunciam revelação de foto, tal. Um fala que é Fujifilm, outro que fala Kodak. Mandei mensagem para eles. O papel Kodak, a pessoa me respondeu que era Kodak Edge. O da Fuji, a pessoa simplesmente confirmou. Eu perguntei se era o Fuji Crystal Archive, confirmou. Eu fiquei um pouco na dúvida do jeito que ela respondeu. Então, aqui é uma coisa interessante, porque como o João falou desse travar relacionamento, conhecer os processos, saber quem está fazendo, se tem consistência, entender esses procedimentos. Aqui a gente talvez não consiga entender. Você manda as imagens, vai ser impresso, não sabemos exatamente como, nem por quem, nem quais são os procedimentos que estão sendo feitos. Então, são alguns complicadores, né? E a gente vai ter, mostrando algumas coisas pela internet, que são sistemas de montar livros, ou montar álbuns, ou que você manda arquivo digital. Muito disso é feito através de um upload. Você coloca as fotos em algum template. E aqui tem uma empresa que tem aqui embaixo eu coloquei uma observação do que eles falam: atendimento humanizado, nada de robôs. Achei ótimo isso, porque na verdade significa que você vai conseguir falar com alguém, né? Então você pode fazer essas perguntas, entender o que eles fazem, fazer quando você está mandando, você consegue, não é uma coisa automática, você pode entender, pedir e falar de perfil, e falar de como você vai preparar seus arquivos, etc., antes de fazer o upload. E, obviamente, você pode fazer vários tipos de acabamento. Aqui é outra empresa que fala que eles usam papel fotográfico, mas eles não falam qual é o papel fotográfico, o que é esse papel fotográfico, como que é esse processo, como que é colado, como que é esse álbum, o que é feito o miolo, né? Essas coisas que são interessantes a gente entender melhor o que está acontecendo, e às vezes você não consegue necessariamente ter resposta, dependendo da empresa. É o universo, vocês vão ter que correr atrás também para entender. Aqui eu mostrei alguns exemplos, tamanhos, papéis, tipos diferentes, com espiral, etc., acabamento. E quando a gente pensa em durabilidade, eu vou mostrar alguns exemplos rápidos do site que também vai estar disponível. O Henry Wilhelm é um pesquisador que trabalha muito na questão da longevidade. E aqui é um exemplo simples de uma impressora doméstica, usando da HP, isso aqui é do 2010, por aí, usando uma tinta chamada Vivera, e mostrando na linha de cima que em 25 anos a qualidade está ótima. Mas você pode comprar isso nos Estados Unidos, em duas lojas que seriam como, sei lá, Calunga e alguma outra loja parecida. Você pode comprar uma tinta similar e ele faz os testes com essas tintas similares que também funcionam, mas a durabilidade das cores é extremamente reduzida. Isso é feito em câmara de aceleração. Você coloca isso dentro de uma câmara com alta temperatura, alta umidade, com luz intensa, e você simula esse tempo, 25 anos, 100 anos, 200 anos. Então a gente começa a entender um pouco essas tabelas, vocês podem pesquisar um pouco, que vão estar disponíveis. Aqui está mostrando, por exemplo, esse processo aqui, a HP PhotoSmart Express, que é um quiosque de impressão que usa tintas HP Vivera, e depois mostra alguns gráficos aqui.
Se você deixar exibido debaixo de vidro, vai durar em torno de 200 anos. Se você deixar exibido debaixo de vidro com filtro UV, 250, sem vidro, só exibido, 102 anos, e num álbum, mais de 200 anos. Nota sempre que ele fala, e isso é importante entender no texto, ele vai dizer que isso é sempre considerando uma temperatura padrão, então, por exemplo, em torno de 22 Celsius, com uma umidade relativa de 50%. É claro que a gente não vai ter uma situação assim sempre, né? Então, a gente não pode seguir isso à risca ou falar que vai durar tanto, porque tem muitas variáveis, principalmente num país como o Brasil ou São Paulo, que pode estar muito mais quente e muito mais úmido do que esses padrões, e tem, inclusive, os poluentes atmosféricos que não estão listados aqui, que tem um efeito muito grande em termos de reduzir a durabilidade. Daí a gente vem para o pigmento mineral, que tem também grande durabilidade. Estão vendo aqui um papel em específico da Epson, por exemplo, que em álbum, em armazenamento escuro, quer dizer, é um lugar que não tem exposição à luz, pode durar até 3 anos, nessas condições de temperatura e umidade, sem levar em conta poluentes atmosféricos. Então, na verdade, num acervo com controle de ar, etc., ele pode chegar a ter durar esse período sem perda perceptível da cor. É um pouco isso que a gente está pensando. E alguns sistemas de impressão usam só pigmentos minerais dos pretos. Ele dura muito mais, porque o preto é o mais estável de todos. Então, tem um preto claro, preto escuro e preto muito claro, por exemplo. Isso acelera, quer dizer, eles duram muito mais porque são muito estáveis esses pigmentos. Então, acho que olhando essas tabelas, a gente tem uma ideia. O próprio Wilhelm compara, o João mencionou a HP Índigo, é uma impressora digital de gráfica, não é uma coisa que você vai ter em casa, elas são muito caras e são bem complexas, mas elas têm uma qualidade incrível. A Xerox tem uma impressora mais ou menos do mesmo nível, que é a IGN 5. O material impresso nessas impressoras também, dentro de um álbum, ou permanência de escuro, também considerando essa temperatura e umidade fixa, sem levar em conta poluente atmosférico, em torno de 200 anos ou mais. Então é interessante pensar isso, né, também, porque na medida que a gente vai procurando as tecnologias, e se isso também, isso pode não ser tão importante, dependendo. Eu acho que quando a Celina mostrou o trabalho dela, ele é importante para aquele momento e ele teve um impacto muito grande. E, eventualmente, ele pode ser impresso para outras finalidades de preservação, mas ele teve um papel fundamental e a gente não sabe, talvez aquela impressora com aquele papel não tenha uma durabilidade, mas será que importa isso naquele momento, né? Então, acho que a gente tem que sempre levar isso em consideração também. Então, para finalizar, eu acho que a impressão traz uma coisa muito importante, porque para você imprimir, e o João comentou muito isso, sim, você tem que conhecer seu material, você tem que poder organizar, tem que selecionar e tem que editá-lo. A gente não está propondo jamais imprimir tudo que você tem, seria uma loucura. A gente tem que conhecer os sistemas de impressão, os materiais, o tipo de tinta, como é que eles funcionam, né, a durabilidade. A gente tem que entender o tratamento. O que eu posso fazer com uma imagem? A Celina mencionou o filtro, achei legal essa história, né? O menino conhecia já o filtro, e isso era uma possibilidade de tratamento digital. Poderia trazer uma coisa que tivesse mais a ver com a cara do trabalho. Então, entender que cara que eu quero para esse trabalho. Eu começo a entender o tipo de coisa que me interessa e eu começo a pensar na minha produção. À medida que eu seleciono e imprimo esse material, eu estou pensando que isso pode ser meu legado, que fica para trás, são as imagens que podem representar a minha vida. E a partir disso também quando eu começo a imprimir, eu começo a entender toda a minha produção. Eu acho que isso é uma deixa importante para a gente quando a gente vai falar na última semana sobre repensar a captura. Ok, é isso. Joana, com você. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Obrigada aí pela presença, obrigado pelas falas, Celina, João, Milar, foram ótimas. Então, eu vou falar sobre impressões de livros, e aí eu vou pegar 2 ganchos das falas anteriores. Um, quanto à questão da preservação. A gente já falou várias vezes, imprimir uma possibilidade mais fácil, mais barata de administrar, com vários benefícios e que tem que ser considerada no seu processo.
Agora, quando essa impressão em papel toma o formato de um livro, a potencialidade dessa preservação acontecer, ela aumenta significativamente, pelo simples fato de que no livro você tem a capa, seja ela capa dura, brochura, de outros materiais, ela funciona como um invólucro que vai proteger a imagem impressa que está no seu miolo. Isso é um fenômeno que a gente até percebe-se já, como, por exemplo, nos álbuns do século XIX, os que sobreviveram inteiros até os dias de hoje, as imagens nos seus miolos geralmente estão super bem preservadas, num estado bom de preservação. Então, o livro ele tem também essa potencialidade de contribuir com a preservação da sua imagem. O segundo ponto que eu queria falar diz respeito à questão de entender os sistemas, de conhecer os processos de impressão e de trabalhar com provas que vão te orientar, que vão servir como referência, que vão te ajudar no diálogo. O quão é importante você ter um diálogo com o impressor ou com a gráfica com quem você vai trabalhar. Então, para isso, eu vou contar duas experiências que eu tive com projetos do MS, projetos editoriais do MS. O primeiro é esse daqui, do Flieg, tá? Esse livro do Flieg. Hans-Günter Flieg é um fotógrafo de origem alemã que chegou ao Brasil em 1939 por conta da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente na cidade de São Paulo, e que de 1940 a 1988, que foi quando ele se aposentou, ele fez um registro, uma documentação incrível, extensa, sobre a expansão industrial na cidade. Agora, não foram só as indústrias e seus interiores que foram registrados pelo Flieg, né? A gente também ele tem registros incríveis também da arquitetura, da paisagem urbana, do circuito artístico, com obras de arte, com peças de design e retrato. E o Flieg ele tinha um rigor muito grande, um rigor técnico, tanto no momento da sua captura, como na hora que ele ia para o laboratório e fazia a sua cópia, né? Fazia a sua ampliação. E dada a característica do trabalho dele, nas imagens, a materialidade das cenas e dos objetos retratados, elas são ricas, elas estão visíveis, elas estão à flor da pele. Eu posso ver uma cena de um interior de uma indústria onde que eu vejo os detalhes nas sombras, os detalhes nas altas luzes, todo aquele meio tom. Eu consigo ter toda a materialidade daquela cena através, né, da passagem dos cinzas. A mesma coisa quando ele retrata, por exemplo, uma escultura. Você consegue sentir a textura dessa escultura. Então, quando eu me deparei com a necessidade de tratar e preparar, digitalizar o acervo que está no IMS do Flieg, fazer o tratamento junto com todas as equipes e fazer a impressão, transpor esse material que é do analógico, virou do digital, e do digital ele vai virar o analógico, né? Quando a gente digitaliza, trata, leva para a gráfica e imprime, foi uma questão para mim, porque naquele momento a indústria brasileira imprimia fotos preto e brancas por 3 métodos, ou pelo CMYK tradicional, cian, magenta, amarelo e preto, ou pelo duotone, que é um preto e um cinza, ou pelo tritone, que são 2 pretos e um cinza, ou 2 cinzas e um preto, e eram essas 3 opções. Só que no caso do Flieg, eu precisava ter uma passagem muito grande dos tons de cinza e eu precisava ter informação tanto nas altas como nas baixas luzes. O tritone ele dava resultados excelentes, mas eu sempre acabava tendo, né, de um modo geral, os artistas e fotógrafos tinham que privilegiar ou as altas ou as baixas luzes por conta das 3 cores, das 3 chapas. Na época eu estava envolvida com outros projetos, foi quando eu vi um filme que eu aconselho qualquer um que é apaixonado por fotografia ou apaixonado por livros, todo mundo deveria ver, que é How to Make a Book with Stydel. Stydel é um impressor alemão de renome. E esse livro ele comenta dessa questão e como que ele resolveu isso, que foi criando o quadritone. Então, com essas informações, com as cópias vintage do Flieg, né, selecionamos algumas, feitas por ele, né, analógicas, mais provas digitais, fine arts, feitas por impressoras, né, pela nossa impressora jato de tinta, eu fui com esse material até a gráfica, onde, em diálogo com a gráfica, em diálogo com o impressor, foi proposto que eles desenvolvessem esse processo de impressão, o quadritone. Eles toparam
Nós fizemos, inclusive, testes de máquina. E aqui eu trouxe uma folha para vocês verem. Por quê? Aqui, olha, se vocês podem ver, eu estou separando as minhas chapas. Então, eu tenho uma chapa que vai trabalhar aqui nas altas luzes, com o meu cinza mais clarinho, um cinza médio, que vai trabalhar no meu meio tom, o meu preto, que vai trabalhar nas sombras e no meio tom, e o último preto, que vai escrever o detalhezinho do que está mais escuro, do que está mais preto. Dessa forma, eu consigo essa passagem, essa degradê nos cinzas. E, assim, no caso do quadritone, a gente teve que ir para a máquina mesmo, porque são tintas especiais, não é o cian, o magenta, o amarelo e preto. São tons de cinzas, tons de preto, e que você só vê mesmo na hora que você trabalha com o papel e com o processo efetivo que você vai usar, né? Então, a gente foi e produzimos, isso deu certo. Então, vou agora só apresentar rapidamente aqui um PowerPoint para vocês, para ilustrar um pouco mais a minha fala. Ok, todos estão vendo? Isso daqui é um CMYK básico, né? Eu tenho aqui a chapa do ciano, magenta, do amarelo, do preto, que combinadas vão formar a imagem impressa, tá? Aqui o livro do Frigg, ele foi impresso em 2014. Aqui eu tenho a imagem, que é a mesma das provas que eu mostrei para vocês. E aqui eu tenho a separação das chapas, que se chama também, né, podemos chamar também da separação de cores. Então aqui eu tenho a chapa com o meu cinza clarinho, que vai estar das minhas altas luzes. Eu tenho o cinza que vai dar o meio tom, as sombras e mais o detalhe nos pretos, tá? A composição dela faz com que eu tenha toda essa passagem, que esse meu branco não fique muito vazado, que eu consiga ter esse detalhe, esse degradê aqui, essa nuance, ao mesmo tempo aqui nos pretos. Tá? Enfim, o processo deu certo, o livro saiu, ele passou a ser um processo, né, oferecido, e com o tempo a gente acabou criando, inclusive, o que a gente chama de quadritone entonado, que, como eu expliquei anteriormente, a gente está trabalhando com tons de cinzas e preto, a gente pode optar por tons de cinzas mais quentes ou mais frios. E aí tem aqui a imagem do Xixico. Nesse caso não tinha cópia de época, cópia vintage, eu só tinha um negativo de vidro, né? O Xixico Alckmin é um fotógrafo brasileiro que atuava na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, no período de 1907 a 1955. Tá? Ele fazia retratos dos habitantes da cidade e também retratou a transformação, um pouco da transformação urbana. Ele tinha o seu próprio laboratório, o seu próprio estúdio dentro de casa, né? Então, eu tinha um material de época que veio a partir de negativo de vidro, do qual eu não tinha uma cópia em papel, e aí foi realmente o conhecimento do processo histórico que orientou a tonalidade que a gente queria ter. Nesse caso, a gente fez provas também digitais, né, do Xixico. Aqui eu tenho um conjunto delas, vocês podem visualizar, né? Até tem uma variação de tom, isso aqui ainda era no nosso estudo. A gente escolheu por essa, enviamos para a gráfica. Nesse caso, a gráfica fez as provas digitais dela, emulando o processo no offset, até que a gente chegou no resultado que estava próximo ao nosso, que a gente achou ok. Só que a gente também tem que ir para a máquina nesse processo, porque aqui é uma emulação. E é aquilo de novo, o quadritone, como é tinta especial, você vê o resultado mais próximo quando você está trabalhando com o papel e com a tinta. E nesse caso, aqui na chapa das altas luzes, a gente acabou fazendo um cinza que tinha um excesso de amarelo, uma carga maior, para que ele pudesse preencher melhor ainda as altas luzes e dar essa materialidade de uma foto, né, de época. E aqui, rapidamente, uma tabela só para elencar a diferença entre processo offset e digital. Por que eu trouxe isso? Porque os dois exemplos que eu citei agora são exemplos de impressão de livro, né? Um exemplo de impressão tradicional, em gráfica, em offset, né? Ambos, por exemplo, têm capa dura. Mas com a evolução da tecnologia de impressão digital, você começa a ter a possibilidade de trabalhar com tiragens menores, com custos menores e também produzir um livro. Num outro processo de impressão, num processo diferente, mas num processo que atualmente tem tanta qualidade quanto o offset
e dependendo do caso, dependendo da máquina e do tipo de impressão, pode até ser superior. Então, aqui resumidamente, o offset é tiragem grande, o digital trabalha mais com tiragem pequena, e aí quando eu falo grande vai de 1.000 a 15.000, pequena de 1 a 1.000, talvez, 1, 10, 20, 30, você que vai dizer, né? O offset, ele tem um tempo maior de produção, o digital ele tem um tempo menor de produção, por quê? Porque no digital você não tem que fazer chapa, você não tem que fazer preparação, o seu tempo de setagem, o seu custo fixo, todo o material que você tem que preparar, ele não tem no digital. O digital é só a tinta sendo jogada direta no papel. Então, esse tempo de produção ele é menor. Inclusive, o tempo de secagem da tinta é menor. Tá? No digital, eu vou ter uma limitação de formato e gramatura, né, de papel. A cor especial, efetivamente, eu só consigo no offset. No digital, eu teria que emular. Então, não tenho como impor um Pantone ou um metálico ainda no digital. Ambos os processos eu posso trabalhar com provas de impressão, né? E aqui vem a grande diferença que também aqui tem os dados variáveis. Que no digital, esses dados variáveis é o quê? É quando eu tenho um livro, por exemplo, que eu quero imprimir todo ele igual, mas eu quero que ele tenha um detalhe que seja diferente. Pode ser uma tiragem numerada, pode ser uma capa que você queira que tenha o nome da pessoa para quem você vai dar o livro, tá? E isso fica em dados numa planilha que, através de programação, é jogado na impressão. E o digital, ele atende super bem a projetos expositivos e também a projetos editoriais, né? E aí aqui a ideia é apontar que com o digital não é só possível fazer tiragem menor de livros de artista, mas também fazer tiragem, fazer livros do seu contexto pessoal, né? Do que você quer falar. E aqui eu só trouxe um gráfico para falar sobre a questão de custo, que aqui, ó, o offset ele começa com um custo muito alto, porque ele tem aquele período de setagem, tem toda a preparação, tem N materiais a mais que entram do que no digital, mas à medida que você vai imprimindo uma tiragem muito grande, esse custo unitário ele vai reduzindo significativamente. Já no digital, o custo de preparação é baixo, é bem mais baixo, e, consequentemente, à medida que você vai imprimindo, o valor unitário não altera tanto. Tá? Chega um momento que você tem que sempre saber se você vai fazer ou no offset ou no digital. Geralmente, quem comanda isso é a tiragem. E aqui, falei de um processo tradicional, o offset, o digital como uma opção para livros de fotografia, livros de arte, uma tiragem mais baixa, como opção para impressão de livros de contexto pessoal, com tiragem mais baixa, mas você também pode chegar a fazer livros de várias formas, como aqui é um esquema que mostra como você pode fazer um livro com uma folha de papel. É um livro de 6 páginas, que conforme você dobra, vira um livrinho de 6 páginas. Aqui, ó, eu tenho essas imagens aqui como exemplo de como ficaria, né? O livro aberto é da Cris Farral, o livro fechado é do Marcelo Carducci dos Santos. Aqui eu tenho do Marcelo, da Cris, e mais esse outro exemplo aqui, que é o livro Sertanejos, do Alexandre Severo. Então, só para finalizar, livros, você tem várias maneiras de fazer, né? Mas o livro ele é um objeto que, como o João diz, ele serve muito para aquela questão de você reunir as imagens que são representativas para a sua história. E aí você, através daí, pode passar o que você quer falar e dizer. Então, era isso a minha fala hoje. Opa, maravilha, Joana. Muito assunto para pouco tempo, né? Sim, muito. Olha, vamos começar com as perguntas que estão prontas aqui e a gente vai adicionando a João, Celina, Joana, por favor. Tem algumas mais específicas, por exemplo, Joana, Ricardo Louro pergunta no IMS qual impressora é utilizada, como é feita as provas de cor. Bom, no IMS a gente trabalha com 3 impressoras, uma Epson 9900, uma P9000 e uma P7000. A gente tem um sistema calibrado, a gente trabalha com escala
E é um processo bem complexo para entrar mais em detalhes aqui. Depois, se for o caso, a gente pode conversar melhor. Mas são essas as impressoras e a gente trabalha com sistema de calibragem, né? E criação de perfil, tudo mais. Excelente. Tem dois comentários que acho que não são perguntas, mas o Andréas Valentim comenta: importante resgatar a materialidade da fotografia. O Mauro Domingues comenta: a produção de livros com qualidade também é importante para a materialização da fotografia. Ok, vamos ver. O Andréas Valentim pergunta de novo, Joana: qual foi a gráfica que imprimiu o livro do Flig? Foi com a Ipsis, Gráfica Ipsis. Ela fica em São Paulo e em Santo André. Ok. Ô, João, que tal responder essa aqui do Tiago? Olha, Tiago Oliveira pergunta: eu acredito na imensa importância do fotógrafo saber, até conhecer sobre a produção geral da impressão, mas gostaria de saber qual o peso entre o fotógrafo e as lojas ou empresas de impressão quando existem muitos detalhes. Vocês não acham que precisa de uma imensa relação entre os dois, artista e empresa, para saber da proposta da impressão? Sim, ele tem razão. São vários acordos que dá para fazer, né? A gente tem um laboratório aqui na Pompeia com Frontier, a Adriana. Ela se propôs a atender os alunos que estão presos, né? Que estão fazendo um curso de digital online. E ela, uma vez por semana, ela prepara os químicos, acerta as escalas dos papéis, né? Porque na hora que ela troca um papel brilhante por um fosco, ela tem que padronizar para que ele tenha a escala de cinzas. E os meninos podem recolher isso ou enviar a imagem por correio. E ela conversa no telefone que ela desligou o sistema. Tem estúdios que você pode acompanhar internamente a sua impressão, né? Você tem razão, tem que fazer isso mesmo. Ou se associar e ter uma impressora comum, um grupo, né? Que é o sonho, que a gente fez isso numa hora. Os amigos, eu e o meu melhor amigo, nos juntamos para ter uma impressora que a gente pudesse calibrar a impressora juntos, né? Essa ideia coletiva é importante, né, É, João? Porque esses equipamentos são caros, caros. muitas vezes, e o fato de você ter várias pessoas usando, você tem uma comunidade compartilhando, é bem interessante, né, o É uso bem, disso. não, É não. E legal. muitos alunos estão fazendo isso, né? Até a tela calibrável, que se divide o tempo nela, né? Uhum. E você acha que, João, por exemplo, o impressor pode, de certa forma, interferir no projeto, em termos de sugerir, propor? Isso acontece também? No começo ele Quem tá, pode, quem, né? Mas a ideia é dar autonomia para o fotógrafo, né? Precisa tomar cuidado com os impressores, porque os impressores querem sempre mostrar que eles são muito bons, né? Isso é um comentário que o Cláudio Mubarak fez. Os impressores querem mostrar isso lá desde o tempo da gravura em metal, da Xilo, entendeu? Você levava uma matriz para imprimir, eles queriam mostrar que eles tinham um preto maravilhoso, o melhor papel do mundo, né? Então a gente precisa só tomar esse cuidado, né, de ter isso na mão. E a gente se sente meio rendido nas primeiras vezes diante de alguém que conhece muito, né? Então, aos poucos, você vai entrando naquele universo e entendendo o que você pode conversar, até onde é o limite da pessoa, né? É uma negociação, né? E um aprendizado, não tem Aham, jeito. aham, aham. Celina, a Inaê Coutinho pergunta quantos alunos estavam envolvidos nesse segundo projeto que você mostrou? Uhum. Então, inicialmente eram 13 convidados e, por fim, participaram da exposição 9 pessoas, né? Nem todos puderam ir às duas saídas fotográficas e o que a gente sentiu é que a gente foi contemplado ali por uma situação de um tempo aberto, o que acabou gerando, né, uma continuidade ali entre as imagens e também a situação, né, dos territórios, ela de alguma maneira tinha pontos em comum, né? Então
nessa seleção das imagens, a gente também procurou trazer um pouco esse olhar, a constância, né, nas duas saídas, mesmo que nem todos tenham conseguido participar das duas. Então, aquilo que eu falei sobre as distâncias, os deslocamentos, as dificuldades, né, de alguma maneira foram contornados com poucas imagens, mas com bastante trabalho nesse sentido de selecionar e criar um sentido, né, na hora de ordenar e trazer isso para uma situação de exposição. Celina, teve os alunos, depois dessa experiência, tiveram alguma vontade de alguma forma, dar continuidade a esse projeto ou continuar fazendo alguma coisa? Como ficou isso? Uhum. Eu acho que a gente pode ter mais notícias no próximo encontro pelo Marcelo Rocha, mas o Lucas Quintino, no próprio Estéticas das Periferias, no ano passado, já começou a prestar serviço para a ação educativa e fazer a documentação fotográfica dos eventos que estavam acontecendo nas outras instituições culturais, né? Então, sim, né? E Que alguns legal. tiveram alguma aproximação que não foi exatamente para desenvolver fotografia, mas para pensar o quanto que essa linguagem se assemelhava ou podia enriquecer o trabalho que eles tinham com o desenho, né? Então, essas pessoas, por exemplo, se encantaram pela situação do fotograma, né, no laboratório. Então, acho que expande. A gente não sabe, a gente não sei, assim, eu não tive mais tanto contato com eles, né? Mas eu sei que o Lucas, ele continuou trabalhando naquela mesma temporada. Aham, legal. Tem alguns comentários aqui. O Paulo Ricardo Wassenberg pergunta, João, qual que é a impressora que vocês compraram compartilhada? A impressora há 10, 11, 12 anos, né? Foi 2006 a primeira impressora. A série já 9800, porque a série da Epson Stylus 9600 tinha metamerismo, lembra, Milar? Elas mudavam a cor conforme a fonte da lâmpada, lembra? Isso era muito esquisito, né? Você tem uma cópia que na luz fluorescente ou na natural tinha laranja muito diferente, né? Então a série 9800 já não tem mais isso, e aí a gente foi indo junto com a evolução das máquinas. O Departamento de Artes Visuais tem uma 7880, que já é com mais cartuchos, né? E a gente usa a mesma que a Modela Salles usa, a P9000, né? Ok. Acho que o João aqui comentou uma coisa importante, que é onde olhar as provas, né? Então, se você não tem uma luz de 5.000, uma solução é olhar na luz do dia, no nublado, sem ter um sol muito forte. E é importante você olhar essas provas tanto numa luz adequada como uma luz mais ou menos, porque se você está fazendo um livro, nem todo mundo vai ver esse livro numa super luz, né? E aí é possível comprar a lâmpada de 5.000 grau Kelvin, as cromas, né? 50, elas têm de 60 centímetros e não é tão caro, adapta um suporte e dá para ter uma luz de inspeção bem razoável. Chamam Croma 50, né? Que legal, isso é importante, né? A Ana Lúcia Martins comenta: acho os impressores trabalhadores esquecidos na história da fotografia. Alguém quer comentar? Eu queria falar, pedir para a Joana contar, porque ela sempre tem tanto cuidado quando ela vai relatar a experiência que ela tem com os fotógrafos, né, que estão atuantes e como esse trabalho é muito próximo, não é, Joana? Exposição corpo a corpo, por exemplo, eu lembro que nas suas aulas você comentou um pouco de tentar encontrar soluções que eram técnicas e gráficas, mas que diziam respeito ao trabalho, né? Ele era constitutivo ali do significado. Então, eu sempre achei muito admirável e admirável também a maneira como você se colocava nesse lugar assim de parceria. Não, legal você ter comentado a exposição corpo a corpo, Celina, porque
Diferente dos casos que eu trouxe aqui, do Flig, do Xixico, que são materiais fotográficos que vieram, né, de materiais analógicos, a corpo ela veio só de nativos digitais. Não toda, mas a maioria do que eu tive que trabalhar para tratar foi o trabalho da Bárbara Wagner, da Sofia Borges e do Jonathan Andrade. E realmente no digital você tem muito essa questão de você ter que lidar com o corpo a corpo, porque é raro você ter provas às vezes, né? Um material novo está sendo produzido, nem todo mundo imprime tudo. E aí então o diálogo direto com o fotógrafo é fundamental no trabalho. Você não tem nem a cópia vintage ou às vezes nem referências de livros e nem o conhecimento ainda do processo, né? Porque com o digital é tudo muito mais aberto. E tem uma coisa interessante disso, né, que ela está comentando. É uma história que a gente nunca revelou, né? Fica a história do grande fotógrafo só e os processos são engolidos pela história, porque a história às vezes é meio literal, né? Ela suprime a questão do objeto, né? Então, se a gente volta para olhar o objeto e entender como é que ele é construído, você tem uma história riquíssima aí para ser reescrita, né? Para falar dessas coisas que estão por trás da imagem que está sendo construída, né? E o que seria da fotografia sem os grandes laboratoristas, né? Exatamente. Mas é curioso, né? Porque na música a gente tem a situação de um intérprete. Né? E eu sempre fico pensando nisso também. Qual seria esse espaço no visual? Eu estava pensando que, João, você falou que, né, você quer desligar todo o automático, quer dizer, o impressor, o sistema, etc., ser neutro, mas na minha experiência, trabalhando às vezes com artistas, eu acho que muitas vezes quem está trabalhando com essas tecnologias e entende um pouco melhor tudo que elas podem fazer, até no tratamento do arquivo, tem condições de, às vezes, mostrar algumas coisas através de testes e ajudar a pessoa a ver algo no trabalho que talvez ela não tinha visto, porque ela talvez não conhecesse as possibilidades que aquele papel ou tratamento poderia dar para a cara desse trabalho. Então, de alguma forma, acho que essa relação mais pessoal que você poderia ter com alguém que está gerando seu trabalho, né, ele poderia também, por exemplo, como no caso do livro do Flig, por exemplo, se a Joana não tivesse vindo com essa pergunta, seria interessante talvez a gráfica propor, por exemplo, dizer, olha, esse projeto poderia ser assim. E de alguma forma estaria interferindo no resultado, né? Interferindo num bom sentido, né? Mas assim, propondo um caminho para o trabalho em comum, uma decisão aleatória, a pessoa está participando dessa decisão, né? Enfim, E isso na história tem vários exemplos, né, Milá? Você teria o próprio Bresson falando que ele confiava em quem ele ampliava, que me esqueço o nome agora, e que depois de um ano sendo treinado a enxergar o que uma cópia podia fazer, ele passa a confiar naquele que o ajuda a realizar a imagem até o fim, né? E isso vai depender um pouco da personalidade e do trabalho, né? Tem vários jeitos de trabalhar, né? Porque assim, se eu chego e peço um azul para você de um céu e você altera esse azul na hora de imprimir e eu saio com o arquivo e é só possível com você eu ter aquele azul, fica um problema, porque na hora que o meu arquivo não tem aquele azul, né? Então eu preciso ir até o fim dessa questão, porque você pode forjar na hora que alguém vira as costas e imprimir aquele azul que ele está querendo, mas o arquivo dele não tem o azul, né? Então tem uma coisa de honestidade nessa relação e de construção dessa parceria, né? Não é à toa que os eu achei. cineastas têm os grandes parceiros fotógrafos, né? São as pessoas que levam a imagem até o fim, né? Para eles, né? Do jeito que eles pensam a imagem. A parceria do impressor também acho que é da mesma natureza. Né? Sim. João, o Tiago Teixeira Oliveira comenta, ele fala muito obrigado, e sobre a fala de João, acontece muito comigo em um projeto que eu tenho sobre a Rocinha, algumas fotos que eu tenho dentro das vielas, com isto o local é escuro e as fotos ficam com um tom pré-escuro. Sempre que vou imprimir,
querem clarear. Eu bato um pé firme que não é. Então, pronto. Falou, Exatamente. né? É isso aí. Isso aí. Ele tem que O, brigar o, junto. o impressor quer mostrar como ele consegue trazer luz na sombra, né? Exatamente. Ai, ai. Daí, deixa eu ver, tem mais uma aqui para você, Celina. A Márcia Simbalista pergunta: eles já tinham contato com desenho em referência aos meninos do Projeto da Quebrada? Um deles tinha um portfólio que ele levava com ele, então acho que era a maneira que ele se expressava já, e foi ele uma das pessoas que fez mais fotogramas, que se encantou com a situação da composição com objetos em cima do papel fotográfico dentro do laboratório. Uma situação que trouxe também esse um certo desacelerar, né? Então, se a fotografia digital ela tem a questão imediata, mesmo que no caso deles a gente ainda precisasse de 1 a 2 semanas para poder ver no papel, ali tinha uma experiência da latência e, contraditoriamente, a imagem também era vista e podia ser levada imediatamente depois, né? Então, é curioso assim como a gente vai trabalhando e modulando também essa relação com o tempo a partir das situações propostas pelos processos, né? E como a gente, às vezes, tenta resgatar alguma experiência que veio, né, que a gente conheceu no analógico e tenta repensar numa situação digital, né? Não relacionando só com aquilo que, que é o costumeiro, mas aquilo que importa, né, para cada um como produtor de imagens. Então, acho que sempre é interessante assim poder, né, trafegar um pouco e pensar. Legal. A Márcia Gadioli comenta: seria muito bom se vocês pudessem aprofundar o assunto do processo, ressaltando a importância do laboratorista. Algum comentário, alguém? Ixi, difícil, né? Difícil. Né? O que a gente pode falar? É que, Milano, essa resposta é muito comprida, assim. A gente tinha João, parcerias. a gente... Não, Fale. eu ia só comentar, quando eu pensei nisso, eu fiquei pensando em duas coisas, né? Uma é a máquina que tem um padrão de funcionamento, por exemplo, que de alguma forma pode ser sempre igual, né? Quer dizer, quando você fala para aquele laboratório da Adriana para desligar o automático, você quer que ela faça o processamento químico igual sempre, para não um dia ficar verde, um dia ficar magenta, um dia, enfim, você quer uma consistência na máquina. Então, nesse sentido, o laboratorista é importante para manter essa consistência, para as diferenças que você vai ver no resultado são do que você está fazendo nos arquivos, né, do seu tratamento. Então, e isso é um conceito, talvez, mas, por outro lado, existem alguns controles, como a gente pensa no laboratorista antigo, que era do analógico, por exemplo, onde tinha sei lá, era uma coisa de tato, né? Quer dizer, a pessoa está lá ampliando, por exemplo, né? Quer dizer, tem uma coisa quase intangível, difícil de descrever, às vezes, como ela chega numa cópia, não é tão científico, né? Mesmo que ela faça anotações que tem tantos segundos aqui, tantos segundos ali na hora de fazer a ampliação. Então, eu não sei, talvez nesse aspecto o laboratorista seja muito importante para dar a cara final da imagem, que não é uma, entendeu? Do que no caso da Adriana, a importância dela é garantir que o sistema esteja 100% igual. Claro. E isso também é um talento, não é todo mundo que consegue garantir isso. Exato. Não, e daria para dividir a pergunta em vários pedaços, tá? E aí a gente pensar cada pedaço deles. Por exemplo, na cópia colorida, quando a gente tem o gibo do lado, ele faz os testes variando e pondo as provinhas uma do lado da outra. Você tem os filtros de correção na sua frente para saber se é 5 de verde a mais, se é 10 de cian a menos. Então você tem essa delicadeza de ir conversando, né? Você tem a tranquilidade de ir olhando isso.
no caso dos cromos, a gente teve uma parceria durante anos, porque a gente fazia padrão de corte de carne para Sadia, né? E era para exportação. Então, os cromos 4x5, como as reproduções de obra de arte, tinham que ter a cor padronizada. Então, o laboratorista, nessa hora, ele tinha as tirinhas de prova, que ele passava no sistema de revelação de cromo para aferir se não tinha invasão de cor. Então, a pergunta é muito comprida. Precisaria especificar em cada processo, em cada procedimento, o que esse laboratorista faz em nome de manter, e assim, até de alterações, né? A gente podia revelar um cromo a mais para esquentá-lo de propósito, né? E isso é um dado interno do laboratório, né? Ô, João, a Márcia, que fez essa pergunta, ela acabou comentando de novo, dizendo que era mais uma sugestão para a continuidade do fórum. Então, vamos deixar essa resposta para o próximo fórum, né? A gente vai ter uma parte só de laboratorista, né? Exatamente. Eu só queria pontuar uma questão que eu acho que no digital a figura do impressor está muito também associada, mistura com a pessoa com quem trata o seu arquivo. Eu acho que no laboratório digital, o laboratorista ele é a fusão dessas duas pessoas, né? Já no digital, pode ser às vezes uma mesma pessoa, mas às vezes são consideradas etapas distintas, mas elas estão super associadas. Sim. Ó, tem alguns comentários, tem 2 perguntas e 2 comentários. Deixa eu só comentar, o Ricardo Louro, talvez a gente não precisa falar nada, mas vamos saber o que ele diz. A cada passagem, máquina para o monitor, monitor para a impressora, sempre pode ter alterações na cor. O acerto é feito no dia a dia, só na impressão final, ou é feito passo a passo? O monitor, por exemplo, se trabalhar em luz do dia, tem uma percepção com iluminação, com outro tipo de iluminação, tem outra? Enfim. Nossa, esse também é uma conversa comprida, né? A gente tem que fazer um dia essa é uma conversa gerenciamento comprida. de cores. Exatamente. Né? Ricardo vai ficar para o próximo fórum. Ricardo, é melhor controlar a sua luz se puder. É só isso. Né? Ser uma só. André Leite Coelho comenta sobre essa questão da temperatura de cor da luz para ver provas. Me lembro de uma história relativa ao ateliê do Morandi, o pintor. Um dado momento, pintaram a fachada do prédio em frente à janela do estúdio dele de amarelo. Ele ficou profundamente desnorteado, pois a luz que iluminava os objetos que ele pintava mudou completamente. A solução foi colocar diversas cortinas coloridas que filtravam a luz amarela da antena, resgatando as coisas. Essa história é excelente, né? Excelente. Ótimo. Ela é muito boa. É uma história conhecida. Legal. Sérgio Burg pergunta. Não. João, não? Não, o Sérgio Burg extrapolou. Leia a pergunta dele e fala para ele que a gente vai sentar junto. Eu vi. Você quer ler a pergunta dele? Você viu? Quero, faço questão. Sérgio Burg. João, você comentaria a sua trajetória da fotografia analógica, da impressão do seu próprio trabalho pessoal no laboratório fotográfico dos anos 70, até essa produção atual no contexto digital, onde a plataforma para produção e impressão pessoal é muito próxima à plataforma de impressão gráfica, hoje um híbrido entre o digital e o tradicional offset. Como você vê o seu próprio trajeto ao longo desse período e seu papel como fotógrafo e impressor? Você vê muito bem, né, João? Sérgio Burgi, eu estou tentando pôr isso em papel para poder continuar dentro da universidade. É uma coisa que a gente se pôs nessa tarefa. E você é um personagem da história, pode se preparar. Então, fazem 50 anos que tudo isso aconteceu. Né? Tá? Cláudio, isso é uma conversa comprida, adoraria, mas não cabe aqui, é muito grande isso aí. São 50 anos. Eu ampliei FLIG, eu fiz MASP, é muito estranho. A gente fez muitas coisas, poucas, mas em vários lugares. Né? Então, tem uma experiência muito grande de tudo isso. Né? Tá. Vai lá. O Cláudio Mubarak está ele está aí? Ele é legal, né? Ô Cláudio. As artes gráficas sempre foram coletivas e aí está uma das suas belezas, não acham? Ele tem toda a razão, ele é um grande parceiro, adoro estar perto dele, né? A gente adora estar perto dele, né, Celina? Enfim. A questão gráfica, a gente queria, na verdade, que isso fosse muito intenso dentro da universidade, né?
A gente sempre imaginou esses processos desde o Evandro ali, a gente trocando as matrizes de lugar, né? As matrizes de madeira sendo fotografadas, as litos sendo usadas, as fotografias entrando como referência para a construção de fotoetching. A gente sempre foi muito deslumbrado com tudo isso aí, né? Mas Mas é acho que fascinante. tem uma aproximação hoje, né, com as Tem. impressões também, porque a gente está tratando de tinta sobre papel. E acho que tem agora né, muita coisa para ser pesquisada e muita possibilidade também para cada um que quer olhar as cores. Eu queria, a gente está quase no fim, né? Acho que a gente respondeu todas as perguntas, tivemos uma boa fala. Eu queria só, talvez a gente tecer comentários finais. Eu queria só comentar um pouco no que você, a palavra, a Joana falou isso, você também, João, no vintage, que seria a impressão de época, e a gente fica emocionado quando vê uma cópia em gelatina de prata feita em 1980, ou 50, ou 30, enfim, ou 2000, ou mesmo feito agora. Mas é importante, eu acho que é legal a gente pensar que o que a gente produz hoje, daqui a 10 anos vai ser raro, no sentido de que, como o João mesmo falou, né, as tintas, os papéis, as tecnologias não vão necessariamente ser as mesmas, vão ser diferentes. A gente não vai conseguir fazer algo igual necessariamente. Então, acho que isso deve ser também, eu acho, um estímulo para a gente botar nossas coisas em algum tipo de formato impresso, né? Por tudo que a gente falou hoje, né? Pela questão, acho que, Celina, a questão emocional foi muito importante, acho que você colocou, e eu acho que isso talvez seja tão importante ou mais até do que a própria preservação, né? Porque isso também perdura, mas também preservar simplesmente não ter nada emotivo ligado a isso também é uma coisa meio vazia, né? Então, Não, e foi muito bom, eu achei. Ô, Celina, foi muito boa a experiência, né? Deu muito certo, acho, começar pelos exemplos. Porque acho que deixou todo mundo com uma coisa material na frente, né? E terminar com o livro. Foi muito boa a ideia. E assim, na verdade, a gente está convocando as pessoas a que elas usem tudo isso que a gente tem, que é uma maravilha, né? A gente tem à disposição, como o Cláudio está falando das relações gráficas, um momento particular, né? A gente tem muitas alternativas na mão, né? De criar esses livros de autor, de pensar projetos alternativos, né? Por isso é se pôr a caminho mesmo, é se colocar querendo fazer, querendo entender como é que as coisas são feitas, né? é isso. Maravilha. É, foi pouco, faz mal. É, verdade. Dava para ir longe, dava para ir longe, dá para ir longe. É. Mas é isso, experimentar, né, João? Acho que isso é É, importante, assim, experimentar. de ter, acho que a gente Perdeu o mostrou medo. um pouco desse lugar, né, e um pouco dos conceitos. E agora a gente está na nossa etapa final. Joana, quer fazer nosso anúncio Ah, É. sim. de sempre? O nosso... Vamos lá, então, né? O último, né? Porque terça-feira que vem será o nosso último dia desse fórum. Então, por favor, não percam, na próxima terça, dia 14 de julho, a gente vai estar aqui com alguns convidados, entre eles o Marcelo Rocha, o Leonardo Pastor, também vamos ter a presença do Sérgio Burge, Gabriel Mur, Celina, Milar, eu também vou estar aqui de novo, e aí a gente vai conversar sobre repensar a captura. E acho que vai ser uma discussão muito interessante e boa para fechar esse fórum. Então, até a Maravilha, próxima é isso terça. aí. Obrigado pela presença de todos vocês. Novamente, Celine e João, super obrigado. Acho que foi uma bela contribuição. Adorei. Adorei estar Adoramos. aqui É a também. Joana de estar com Não, vocês. Jana, foi Como uma sempre, delícia. muito bom. Não, nossa, muito bom. Um beijo para vocês. Tá, um abraço a todo mundo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, boa noite.